Bem-vindo ao Estado da Nação, um espaço de debate e reflexão sobre a realidade sociopolítica na Guiné-Bissau. Junto comigo na mesa tenho Ednilson dos Santos, Mamadou Diallo e Abdoulaye Baldé. O tema que será objeto do nosso debate hoje é sobre o estado da educação na Guiné-Bissau. Agora, nos primeiros minutos, vou passar a palavra ao Ednilson dos Santos e sequencialmente os outros elementos. Antes de mais, muito obrigado a todos os colegas, obrigado Terço Vieira. Nos primeiros minutos eu gostava de falar da assinatura de Código de Conduta e Ética Eleitoral dos partidos políticos e de todos os autores que vão participar no processo de campanha na Guiné-Bissau. Acho que a assinatura desse Código de Conduta é extremamente importante, porque nós vimos muitas vezes a falta de ética durante a campanha na Guiné-Bissau, que eu acho que não coaduna com aquilo que nós queremos para uma sociedade de respeito mútuo e também uma sociedade onde a dignidade da pessoa está acima de tudo. Nós não podemos, lá porque estamos num ato de campanha eleitoral, difamar as pessoas levianamente. E também gostava de dizer que hoje podemos dizer que a campanha eleitoral oficialmente começou na Guiné-Bissau. Acho que é um ato de louvar, que os partidos políticos a partir de agora podem começar a fazer as suas campanhas, e eu acho que era importante que durante esta campanha eleitoral, depois de assinarem este acordo, cumprissem com o Código. Muito obrigado. Era só o que eu tenho para dizer. Bem, eu queria aproveitar o meu minuto inicial para tecer aqui uma consideração pessoal sobre o que aconteceu na Ucrânia e fazer uma ligação com a Guiné-Bissau. Parece que não, mas podem ser sempre feitas essas ligações. É para criticar a forma incongruente, digamos assim, como a União Europeia se posiciona em face aos seus interesses, e quando vem dar lições de democracia e de Estado de Direito para Estados frágeis, como é o caso da Guiné-Bissau, onde houve um golpe de Estado e que foi quase que unanimemente condenado pela comunidade internacional e que é de repudiar. Entretanto, quando vemos que noutras situações, como por exemplo o que aconteceu na Ucrânia, em que um número, não vou dizer que não seja significativo, mas que não corresponde de facto toda a população da Ucrânia, vem à praça criticar o governo, que é normal num Estado de Direito democrático haver manifestações, porque há um direito de liberdade de manifestação. Tomar isto como sendo um fundamento para derrubar um regime e pôr no poder pessoas da extrema-direita, eu julgo que a Europa está a dar um mau sinal. Era só esse o meu minuto inicial. No minuto inicial gostaria de realçar dois aspectos. O primeiro aspecto foi formalmente reconhecido pelo Tribunal Constitucional o mais recente partido político português, que é o Partido Livre, que é coordenado pelo eurodeputado Rui Tavares, que congrega várias personalidades de esquerda que adotam os perfis como europeísta, ecologista, dentro do quadro político partidário aqui em Portugal. E a segunda nota é relativamente à inauguração recentemente de uma casa de acolhimento para os doentes evacuados da Guiné-Bissau, em parceria com o Instituto da Segurança Social aqui na Guiné-Bissau. Aliás, é tudo. Da minha parte, queria apenas congratular com a postura irrepreensível dos deputados da Assembleia Nacional Popular aqui em Portugal por chumbar a proposta do regime de coadoção por parte dos casais homossexuais. Isto porque, apesar da precipitação inicial em relação a essa questão, mas numa perspectiva geral, penso que foi salvaguardado os superiores interesses da criança, de modo que
penso que é uma forma de demonstrar a postura responsável, sensata e esclarecida dos deputados perante essa situação. Agora, terminado este período inicial que os elementos aqui da mesa tiveram, vamos entrar naquilo que é o cerne do nosso debate, que tem a ver com o estado da educação na Guiné-Bissau. Desde logo passo a palavra por Mamadou, que vai falar não mais que 5 minutos, e depois o Abdoulaye e o Ednilson dos Santos e eu termino assim o debate. Bem, eu nessa minha primeira intervenção, o que é que eu gostaria de dizer? Primeiramente dizer que o estado da educação na Guiné-Bissau, podemos dizer que podemos, na minha perspectiva, colocá-los em dois patamares. Num primeiro patamar, ou numa primeira fase, se melhor dizendo as coisas, é a fase da universalização, a fase da democratização do ensino no geral na Guiné-Bissau. Ou seja, da independência nacional até este momento. Eu julgo que foi um momento de massificação. Quando falo de democratização, estou a falar da massificação do ensino, na medida em que o Estado cria condições para que todos os guineenses tenham acesso ao ensino. Eu julgo que estamos num momento em que se deve dar o salto qualitativo, ou seja, não descurando as questões da universalização, da massificação, da democratização do ensino, quer a nível do ensino primário, secundário, quer a nível do ensino técnico profissional e do ensino superior, mas há que dar o salto qualitativo no sentido de introduzir uma maior qualidade ao ensino guineense. Por quê? Porque o que é que se tem notado é que o nível do ensino guineense é muito baixo. Vemos pessoas, alunos que saem do secundário, quer dizer, do liceu para a universidade com um nível muito baixo. Mesmo em termos de formação profissional, a oferta formativa é muito reduzida. Julgo que o governo, depois dessas eleições, o governo que sair das eleições, deve prestar muita atenção a este aspecto, ao aspecto do ensino técnico ou profissional, porque julgo que seria um ganho extremamente benéfico para o país. Outra coisa é relativamente à lei de bases do sistema educativo que foi aprovado, que não podemos dizer que é bom ou mau. Porquê? Porque ainda não teve o seu... ainda não foi executado de forma que nos possamos dizer que é bom, é mau, tem que ser melhorado. Daí que julgo que deve haver uma conferência nacional, aquilo que eu chamo Conferência Nacional para a Educação, no sentido de chamar todos os intervenientes na área, no sentido de criar bases que permitam com que haja uma continuidade naquilo que são as políticas educativas, independentemente do governo que esteja em funções. Julgo, nesta primeira intervenção, era isto que eu queria dizer. Relativamente à minha intervenção sobre a educação, eu gostaria de fazer um parênteses e referir que, de acordo com o Índice de Desenvolvimento Humano, a Guiné-Bissau atualmente, aliás, do 2011, aponta como o 11º país mais pobre do mundo. E referindo-me isto porquê? Porque, na verdade, a Guiné-Bissau necessita de enveredar um caminho de educação, de apostar seriamente numa política educativa, uma política que tenha resultados, e indo de encontro àquilo que o meu colega acabou de referir aqui, um plano nacional de educação que tenha em conta aquilo que são as perspectivas de futuro. Para entrar diretamente no assunto, eu gostaria de referir que, mesmo a nível da Declaração Universal dos Direitos Humanos, a educação é considerada como um direito fundamental, e o estudante de Direito sabe que, efetivamente, quando se dá um grau
da importância daquilo que é um direito fundamental. Todos nós sabemos que se prende próprio com a dignidade da pessoa humana, e são também um dos objetivos do milénio que, infelizmente, a Guiné-Bissau não conseguirá atingir até o 2015. Por isso mesmo que vou basear a minha intervenção num trabalho de investigação que foi realizado na Guiné-Bissau, que é essencialmente um trabalho a nível da cooperação de educação entre a Guiné-Bissau e Portugal. Isto porquê? Porque fez-se um diagnóstico, verificou-se que existe realmente muitas deficiências na educação, nomeadamente falta de qualificação dos professores, falta de materiais didáticos, deficiência a nível da aprendizagem da própria língua portuguesa, baixa qualidade das instituições e a situação mais gritante é a falta de pagamento dos salários dos professores. Isto é um país que realmente quer apostar seriamente na educação, tem que realmente tem que lutar, tem que pagar, valorizar os professores, tem que ter um plano de pagamento e para que a educação não seja marginalizada. E nesse aspecto eu gostaria realmente de trazer aqui, este estudo foi feito e indicar que o caminho a seguir, tal como disse o meu colega Mamadou, na qual eu concordo, realmente deve haver uma comungação a nível nacional para as pessoas todas juntarem as ideias e ver um plano para a educação, e nesse sentido a minha contribuição vai no sentido do Estado da Guiné aprofundar a cooperação a nível da educação. Isto seria o mais vantajoso para nós na formação dos professores, na qualificação dos técnicos e todos os agentes estão envolvidos na área de educação, e assim podemos ter uma sociedade mais justa, mais equilibrada, mais progressista a nível da nossa sub-região e a nível daquilo que nós queremos, padrões de desenvolvimento. Muito bem, obrigado. Eu por acaso, falando, o nosso colega Abdoulaye Baldé acabou agora de falar da situação gritante relativamente à educação na Guiné-Bissau, que é a falta de pagamento dos professores, mas aquilo que eu quero dizer é o seguinte: eu acho que eu também estive a fazer algumas pesquisas e eu vi a verba que é disponibilizada para o ensino na Guiné-Bissau. Neste momento, do Orçamento de Estado, não falo deste momento, mas eu falo do último dado que eu tenho, de 2011, que era de 11%. O que é o 11%? Claro que o valor é um valor mediante aquilo que o Orçamento de Estado tem, o bolo que dá a cada setor. Mas como eu vejo, falo por mim, como eu vejo o setor de ensino, que é um setor que carece de algum cuidado especial, né, acho que poderia o Estado da Guiné-Bissau, os governantes guineenses, podiam ter um atendimento, um tratamento especial neste setor. Porque nós, quando falamos da educação, temos que ter em conta os professores, nesse caso, temos caso de greve indeterminado, não sei quantos meses, temos que ter em conta também as infraestruturas, temos que ter em conta a alimentação, falava-se também da cantina, temos que ter em conta isto tudo. E quando nós vamos ver aquilo que é disponibilizado no Orçamento do Estado, que é um valor de 11%, claro que nós podíamos fazer alguma comparação aqui entre os países à volta, Senegal, até podia ser com Cabo Verde, mas cada caso é um caso. Eu, como guinense que eu sou, eu acho que, e neste momento estamos a falar aqui da educação, eu acho que, tendo em conta aquilo que é o global do Orçamento do Estado, 11% não deverá ser suficiente, por isso é que temos os problemas que temos na educação. Mas quando eu ouço os meus colegas a falar do plano para o setor de educação, o que eu quero dizer, eu acho que já existe uma carta da política educativa. Esta carta da política educativa tem como objetivo trabalhar no sentido de melhorar a condição do ensino na Guiné-Bissau até 2020.
Nós estamos em 2014, não é? Por isso, o que é que está em causa da não aplicabilidade ou da não execuibilidade da Carta Educativa? É, infelizmente, a instabilidade política. A instabilidade política, porque, infelizmente, os governantes que nós temos nos nossos países é que a garantia que eles dão é que hoje eu estou aqui, mas amanhã não sei onde é que eu vou. E quando nós estamos a viver num país que vive em constante instabilidade política, acaba por afetar a estabilidade no ensino, neste caso na educação. Mas aquilo que eu quero dizer também, aquilo que eu estava a dizer, eu acho que é automático. Nós podemos pensar de que no caso dessas deficiências todas no ensino, mas há coisas boas, Nós, quando falamos da Guiné-Bissau, podemos ver desde 2003 a 2010, Guiné-Bissau tinha, acho que só uma universidade ou 2 universidades, passou para 5 universidades, passou para 5 institutos superiores. Estamos a falar também de escolas profissionais. Tem algumas escolas profissionais. Essas escolas estão a desenvolver. Agora, o que é que nós pretendemos aqui? E eu aí no desenvolvimento ou num crescimento do ensino superior, eu pergunto, será que o crescimento do ensino superior está a acompanhar o crescimento que se tem no ensino primário? Isto aí vem a minha dúvida. Porque nós sabemos que na Guiné-Bissau, infelizmente, o setor público, e quando eu falo de setor público, não falo só do setor público no sentido eu falo do setor público, mas no caso da educação. O setor público, infelizmente, está-se a deteriorar, está-se a degradar, não é? Há uma menosprezação do setor público e há um crescimento do setor privado. O que é que acontece? Nós sabemos que há muitas pessoas que estão a sair do setor público para ir para o setor privado. Isso requer déficit no setor público. Mas também eu queria tocar num ponto, dizer que eu acho também que tem que reforçar no caso do papel da Inspeção-Geral da Educação na Guiné-Bissau, para controlar tudo isso. Mas eu fico por aqui, vamos continuar a falar mais. Falar de educação na Guiné-Bissau tem muito que se diga. Não há, pelo menos, divergência de que todos nós precisamos de uma boa educação para poder responder positivamente às exigências que hoje em dia se colocam nas sociedades modernas. Penso que nenhum partido político na Guiné-Bissau e mesmo qualquer pessoa que está no seu perfeito juízo põe isso em causa. E por ser uma questão pertinente e consensual na sociedade, que parece que nós estamos aqui também a debater, embora com posições diferentes da forma como temos que fazer para poder ajustar as lacunas que temos a nível da educação e poder fazer frente aos problemas que temos no país, que nos ameaçam dia após dia. Antes de falar diretamente sobre a questão da educação na Guiné-Bissau, queria apenas realçar o contributo de um dos grandes pedagogos de todos os tempos, que é o Khomeini, na sua grandiosa obra que é a Didata Magna. Ele falava na necessidade da formação de uma pessoa, não só para as pessoas do sexo masculino, como as pessoas do sexo feminino. Ou seja, todas as pessoas, independentemente das classes sociais, da família que pertencem e do estatuto, quer dizer, têm a necessidade da formação, porque só através da formação que conseguimos ter uma sociedade mais justa e igualitária, onde todos possam sentir-se bem e plenamente realizados com a condição de vida expectável. Para a infelicidade nossa, a situação da educação na Guiné-Bissau fica muito aquém daquilo que deveria ser. Desde logo, quando nós pensamos a situação que temos no geral no nosso país, isso interroga-nos muito e faz-nos pensar como é que é possível um país que é independente já há quase 40 anos não consegue ainda resolver as coisas mínimas nesta área. E também dizer que, por falta de educação das pessoas no nosso país,
que fez com que a Guiné-Bissau está a confrontar com graves problemas que todos nós conhecemos aqui, nomeadamente a questão da estabilidade governativa, os sucessivos golpes de Estados que têm acontecido e também a questão da mortalidade infantil, a questão da propagação da HIV, a questão das crianças, por exemplo, que não conseguem ter a formação. Acho que são conjuntos de males que têm o seu cerne a nível da educação. Porque nós sabemos, quando uma pessoa tem a formação, quando uma pessoa é preparada, quando uma pessoa é educada, obviamente que essa pessoa não só tem ferramentas indispensáveis para poder responder positivamente os desafios, mas também torna exigente. E o que nós temos assistido na Guiné é que, apesar de haver uma proliferação do ensino na Guiné-Bissau, embora sem qualidade, mas a nível do interior não há ainda uma cobertura geral de educação a esse nível. E também uma outra questão, é a questão da estabilidade governativa. Quer dizer, uma pessoa bem preparada é uma pessoa que não vota num partido porque tem afinidades étnicas ou baseada em outras questões que podemos considerar do nepotismo, etc, etc. De modo que, para nós fazermos face a estes flagelos que temos, precisamos apostar na educação. E como temos que apostar na educação? Desde logo, tem que fazer uma reestruturação programática do modelo que temos atualmente no país, que não se ajusta à nossa realidade e muito menos contribui para a melhor eficácia dos alunos. E também investir consideravelmente na formação dos nossos professores, que também não têm uma preparação muito bem apurada nas matérias que dão. E apostar nas parcerias, nomeadamente os países da CPLP e também os países que nos cercam ali, nomeadamente Senegal e Guiné-Conakry, apesar de serem francófonos, mas acima de tudo criar mais rigor a nível da formação das pessoas e investir, como já foi falado aqui, a questão do ensino profissional. Feitas respondendo estes desafios e correspondê-las na prática, obviamente estão criadas condições dignas de podermos ver as pessoas acabarem o curso e saberem falar corretamente, e saberem escrever bem e saber resolver exercícios simples da matemática e, consequentemente, a sociedade beneficiaria no seu todo e, por fim, alcançaria o progresso nacional que todos nós almejamos. Agora, terminando esta segunda fase, eu não sei se alguém tem alguma observação ou contraposição, neste caso, de pôr, e se não houver, vamos ter que terminar o nosso debate. Não sei se alguém tem alguma chega, não mais do que 1 minuto, tem que ser mesmo muito rápido, mas... A única contribuição que eu gostava aqui, realmente, eu não deixo de notar que tem havido algum esforço na parte da educação, né? Mas esse esforço é quase nulo. Na parte, mesmo existindo, tal como disse o Edi há pouco, realmente que existe um plano, existindo um plano, mas esse plano, em bom rigor, não tem sido seguido. Não, aquilo que eu posso dizer é que nós podemos ver que este plano, é à luz desse plano que hoje em dia podemos falar que Guiné-Bissau tem o 12º ano. Não tinha. Sim. É dentro desse plano também que nós podemos dizer que não só o 12º ano, mas em termos de ensino superior, hoje em dia já criaram dentro desse plano rigor nas pessoas que vão lecionar as cadeiras. Okay? Já estão a pedir também grau de mestre a lecionar no ensino superior. Não sei se é o conhecimento de algumas pessoas daqui. Por isso, aquilo que eu digo, eu não vou dizer que o plano que nós temos, a situação da educação na Guiné é uma situação perfeita. Não é perfeito. Nós sabemos, como eu estava a dizer, que com instabilidade constante no nosso país, nós não podemos ter um sistema perfeito. Mas há outra coisa que eu estava aqui a dizer. Eu acho que tudo isso será possível com o reforço na inspeção geral do ensino no país. Mas eu gostaria só para rematar aqui. Quando eu falo
numa conferência nacional para a educação. É no sentido de consenso, porque matérias como a educação, como o negócio estrangeiro, são matérias que são suscetíveis de consensualização, no sentido em que quer os intervenientes na área, os players em concreto, quer os políticos que almejam chegar ao poder, possam, em termos de programa, em termos de ação, haver um consenso nacional à volta daquelas linhas centrais, mestras, que vão depois determinar a política educativa. Para quê? Para não corrermos o risco de, sempre que entra um governo e sai um governo, há uma nova linha de orientação na matéria educativa. É neste sentido que eu julgo que essa Conferência Nacional seria benéfica. Sim, quer dizer, agora só fazendo umas breves achegas e também terminar, eu acho que, quer dizer, quando nós falamos da questão de educação, porque a educação envolve também o componente da formação. O que nós temos assistido na Guiné-Bissau é que praticamente a maioria das pessoas não tem educação e não tem formação, de modo que nós ficamos espantados, ou pelo menos ficamos indignados dos governantes que nós temos e da forma, o percurso que eles têm e conseguem, sair facilmente e ganhar relevo até o ponto de chegar à liderança. Isso é para mostrar que numa sociedade organizada, onde as pessoas apostam na educação, pelo amor de Deus, nunca íamos ter num governo uma pessoa analfabeta, por exemplo, ou não íamos estar a ter pessoas que têm responsabilidades acrescidas que mal falam o crioulo. Isso é para ver o estado que a Guiné-Bissau está. E quando falo estado, nós estamos a pensar na educação sob o ponto de vista de Bissau. Porque mesmo essas proliferações de escolas que eu falei, não têm qualidade. As pessoas não sabem escrever, acabam o 11º ano, agora até 12º ano, que, a meu ver, acho que é uma decisão irresponsável, porque nós ainda temos questões fulcrais a tratar que nós não conseguimos resolver. Porque é que estamos a pensar assim imediatamente em aumentar as coisas? De modo que eu penso que o cerne da questão é nós pautarmos no rigor e estender as escolas para as aldeias, que a maioria ainda não tem, e só assim poderemos equilibrar a balança e, consequentemente, responder aos desafios que eu já falei, a questão da estabilidade, a questão da gravidez precoce, a questão do HIV, a questão de mortalidade infantil, etc, etc. Consequentemente, aumentar a nossa esperança de vida, em última instância. E assim terminamos o nosso debate e agradecemos a atenção dispensada e contamos com a sua presença numa outra ocasião. Na juventude só, a mi parida, sangue novo, a mi parida.